Em Mateus capítulo 23, Jesus ele está conversando com a multidão e conversando com os seus discípulos. E ali também há a presença dos escribas e dos fariseus, de mestres daquela época. E Jesus ele começa a aconselhar os seus discípulos. Ele orienta eles, ele descreve ali as características de pessoas que são religiosas, de pessoas que se escondem atrás da religião, de pessoas que têm aparência, de pessoas que parecem realmente que são cristãos verdadeiros, mas na verdade eles não são. O propósito desse vídeo não é dizer que você é um fariseu, que você é um hipócrita. O propósito desse vídeo é que cada um de nós venha refletir sobre nós mesmos. É que cada um de nós venha pensar e ver e examinar a nós mesmos se alguma dessas características que Jesus aborda não está na nossa vida. O propósito do vídeo é fazer você e eu refletir, pensar realmente sobre o que nós temos feito, analisando as palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele é um sermão duro que ele trata. E são palavras duras que, se ditas no dia de hoje, com certeza feriria o ego de muitos desses religiosos da nossa época, como foi na época de Jesus Cristo. Nós podemos entender esse capítulo 23 da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo de número 3, Jesus ele vai falar sobre a hipocrisia destes mestres, destes escribas e desses fariseus. O versículo de número 4, Jesus vai falar que eles criavam regras, eles colocavam ordens, ou como Jesus diz, eles colocavam peso que Deus não colocou. Eles criavam regras que Deus não havia criado. Eles colocavam leis e normas que Deus não havia posto sobre o povo. Estavam colocando um peso, atando um peso que não foi Deus que assim colocou. No versículo 5, nós vemos esses homens buscando reconhecimento por tudo o que fazem. Então veja essa separação, essa divisão. No versículo 1 ao 3, nós vemos a hipocrisia desses homens. No versículo número 4, nós vemos que eles criaram regras, normas que Deus não quer, que Deus não está criando, que Deus não está fundamentando na sua palavra. No versículo 5, eles buscam reconhecimento por tudo o que fazem. Do versículo 6, eles buscam exaltação. Do versículo 6 ao 12, eles buscam exaltação. Eles buscam para si mesmo toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Eles buscam ser bajulados e elogiados. Então nós temos essa divisão. Versículo 1 ao 3, hipocrisia. Por quê? Porque ensinavam e não viviam. Versículo 4, nós temos que eles colocavam regras que Deus não colocou. Versículo 5, eles buscavam ser reconhecidos por tudo o que faziam. E versículo 6 ao 12, eles buscavam a exaltação de si mesmos. Versículo 13 até o versículo de número 36, Jesus ele vai pronunciar 8 ais contra esses mestres, contra esses fariseus. O interessante é que do versículo 1 ao 6, Jesus ele está falando não diretamente para os fariseus e os escribas, eles estão lá ouvindo também, mas ele está falando diretamente para a multidão, falando a eles: olha, vocês observem o que eles estão ensinando, cuidado com eles, cuidado com esses homens, cuidado com esse pessoal que faz essas coisas que estão aqui descritas do versículo 1 ao 12. No versículo 13 ao versículo de número 36, quando Jesus pronuncia os 8 ais, ele então fala diretamente para os mestres. Ele muda a direção do seu sermão e ele diretamente fala para eles dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. 8 vezes ele adverte a eles. Ele está então sendo mais duro ainda, agora diretamente com aqueles homens, dizendo: ai de vós que fazem isso, isso, isso e isso.
8 ais contra esses homens.